O chefe da máfia zombou da jovem dançarina, dizendo que se casaria com ela se ela dançasse aquele tango. Mas o que aconteceu no final deixou todos sem palavras. Onde quer que esteja na vida, este é o seu sinal para continuar. Curta e inscreva-se para receber coragem diariamente. O salão de baile do Grand Bellini Hotel brilhava com riqueza e poder. Lustres de cristal lançavam uma luz dourada sobre o piso de mármore, onde a elite da cidade se misturava em trajes de noite de grife. Emma Sullivan movia-se por esse mundo como um fantasma, invisível apesar do seu avental vermelho perfeitamente passado sobre uma camisa branca impecável. Aos 26 anos, ela havia dominado a arte de servir champanhe sem ser vista. Mais champanhe, senhorita. Um senhor de cabelos grisalhos acenou com a cabeça sem olhar para ela. Ninguém nunca olhava. Emma encheu a taça dele exatamente 3/4, conforme instruído, e continuou o seu circuito. Mais 6 horas e ela poderia receber o seu pagamento. Mais 6 horas a sorrir educadamente enquanto era tratada como um móvel. Foi então que ela o notou. Ele estava sentado à mesa central, rodeado por homens que se inclinavam para ele com um entusiasmo desesperado. Ao contrário deles, ele recostou-se na cadeira com uma dominância casual. O seu cabelo preto estava penteado para trás, revelando maçãs do rosto salientes e um queixo que poderia cortar vidro, parcialmente coberto por uma barba por fazer perfeitamente cuidada. A sua camisa branca estava aberta o suficiente para revelar uma corrente de ouro contra a sua pele bronzeada, mas foram os seus olhos que fizeram Emma vacilar, escuros e predatórios. Eles examinavam a sala com uma propriedade casual. Antônio Romano, mesmo pessoas comuns da classe trabalhadora como ela conheciam esse nome. É o Dom Romano, sussurrou Javier, outro empregado que controla metade do submundo da cidade. Dizem que ele é dono de todos os juízes daqui até a fronteira do estado. Eu sei quem ele é, respondeu Emma, desviando o olhar. Todos conheciam o nome da família Romano. Os seus negócios legítimos eram apenas a face pública de um império construído sobre coisas que eram sussurradas, mas nunca discutidas. A noite decorreu de forma previsível até a orquestra começar a tocar após o jantar. Os casais foram para a pista de dança e Emma aproveitou a distração para descansar os pés atrás de uma coluna de mármore. Parece entediada. A voz, baixa e suave como um uísque envelhecido, fez-lhe dar um salto. Dom Romano estava diante dela, com as mãos casualmente nos bolsos, a sua presença imponente fazendo com que o espaçoso salão de baile parecesse claustrofóbico. Estou a trabalhar, senhor, conseguiu ela dizer, endireitando-se imediatamente. Ele estudou-a com uma intensidade que lhe fez arrepiar a pele. Tem estado a observar-me a noite toda. Não era uma pergunta, e negar seria inútil. Peço desculpa se estava a olhar. Por que estava a observar-me? Ele aproximou-se, prendendo-a entre o seu corpo e a coluna. Sem tocá-la, mas perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da sua colônia, sândalo e algo distintamente masculino. Eu não estava. Não me minta. Não havia ameaça na voz dele, apenas a certeza absoluta de que conseguiria o que queria. Todos nesta sala querem algo de mim. O que você quer? Emma olhou diretamente nos olhos dele. Nada, senhor Romano. Estou aqui apenas para servir bebidas. Algo brilhou nos olhos dele, surpreso por ela não ter se intimidado. Seu nome? Emma Sullivan. Ele assentiu lentamente. Movimenta-se de forma diferente dos outros empregados, como se estivesse a dançar mesmo quando está parada. Antes que ela pudesse responder, um homem de fato caro aproximou-se. Dom Romano, o presidente da Câmara, está a perguntar por si. Os olhos de Antônio permaneceram fixos nos dela por mais um instante antes de ele acenar com a cabeça. Continuaremos esta conversa, Emma Sullivan. Soou como uma promessa ou uma ameaça. O resto da noite passou num borrão. À medida que a meia-noite se aproximava, a orquestra passou a tocar peças mais apaixonadas. Vários casais dançaram um tango impressionante, arrancando aplausos da multidão. Dom Romano estava rodeado de admiradores, com uma taça de champanhe na mão, observando os dançarinos com uma expressão impenetrável. Quando Emma passou com a sua bandeja, a voz dele cortou a música. Você. A sala ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para ela. Emma congelou, as taças de champanhe tremendo levemente na sua bandeja. Eu?
Perguntou ela, embora soubesse perfeitamente que ele se referia a ela. Antônio Romano sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Tem servido bebidas a noite toda às pessoas mais poderosas desta cidade. Ouviu os seus segredos, viu as suas indiscrições. Ele deu um passo à frente, pegou numa taça da bandeja dela e ergueu-a. O que acha de nós? Eu pergunto. Emma sentiu o peso de centenas de olhos. O gerente do catering fez um movimento frenético de corte na garganta, implorando silenciosamente para que ela não falasse. Acho, disse ela cuidadosamente, que estou aqui apenas para fazer o meu trabalho, senhor. O sorriso de Antônio alargou-se. Uma resposta diplomática. Ele virou-se para se dirigir à multidão. Ela esteve invisível a noite toda, mas viu tudo. A espiã perfeita entre nós. Uma leve risada seguiu as suas palavras. Diga-me, Emma Sullivan, dança com a mesma graciosidade com que serve bebidas? O coração dela batia forte contra as costelas. Estou a trabalhar. Estou a oferecer-lhe uma pausa. Ele estendeu a mão. Dance comigo. Não era um pedido. A multidão abriu-se como o mar vermelho, criando um caminho para a pista de dança. Uma dança, interrompeu Antônio, a sua voz ecoando pelo salão de baile agora silencioso. Se dançar este tango comigo, casarei contigo aqui mesmo, na frente de todos. Suspiros e risos nervosos ecoaram pela multidão. Emma sentiu as bochechas a arder. Ele estava a gozar com ela, transformando-a em entretenimento para os seus amigos ricos. Os olhos de Dawn brilharam com desafio. A menos que tenhas medo. Algo se partiu dentro dela. 6 anos a esconder-se, a ser invisível, a enterrar quem ela realmente era. Tudo isso cristalizou-se num único momento de rebeldia. Tudo bem, disse ela, entregando a bandeja a um Javier atordoado. Uma dança, murmurou a multidão, surpreendida, enquanto ela tirava o avental. Antônio levou-a para o centro da pista. A orquestra começou a tocar um tango dramático enquanto ele colocava a mão na cintura dela. Não se preocupe, murmurou ele, com o hálito quente no ouvido dela. Apenas siga os meus passos. Emma olhou para ele com um sorriso nos lábios. Vou tentar acompanhar. A música cresceu e Antônio conduziu-a nos primeiros passos. A sua confiança era evidente em cada movimento, o seu corpo guiando o dela com autoridade experiente. Nos primeiros compassos, ela seguiu obedientemente, deixando-o acreditar que estava no controlo. Então o violino disparou para o tema principal e Emma transformou-se. O seu corpo lembrou-se do que a sua mente tentara esquecer. Ela acompanhou os passos dele na perfeição. Depois acrescentou floreios próprios, os seus pés movendo-se com precisão relâmpago. Ela sentiu a surpresa momentânea dele quando assumiu o comando da dança. Antônio recuperou-se rapidamente, aceitando o desafio dela. Os seus corpos envolveram-se numa batalha pelo domínio tão antiga quanto a própria dança. Quando ele a levantou, ela esticou-se num arco perfeito que provocou suspiros audíveis. Quando ele a conduziu por uma sequência complexa, ela seguiu-o na perfeição, depois contra-atacou com movimentos que o obrigaram a adaptar-se. A dança tornou-se uma conversa, uma negociação, uma luta pelo poder. À medida que as notas finais se aproximavam, Antônio girou-a e puxou-a de volta contra o seu peito. Os seus rostos estavam a centímetros de distância, ambos respirando pesadamente. Eles mantiveram a pose final enquanto a música chegava ao fim. O silêncio pairou no ar por 3 batidas cardíacas. Então, a sala explodiu. Aplausos trovejavam contra o teto alto. As mulheres enxugavam as lágrimas dos olhos. Os homens aplaudiam com sincera admiração. Antônio ainda a mantinha perto, os olhos dele procurando os dela com um respeito recém-descoberto. Quem é você? Ele sussurrou, baixo demais para que alguém ouvisse. Antes que ela pudesse responder, um homem idoso abriu caminho entre a multidão. O rosto marcado pelo tempo estava molhado de lágrimas quando ele se aproximou deles. Eu sabia, disse ele com a voz trêmula de emoção. No momento em que a vi dançar, percebi que era a filha de Margaret Sullivan. Emma sentiu o sangue esvaziar-lhe o rosto. Afastou-se de Antônio, cujos braços caíram sem força ao lado do corpo. Está enganado, disse ela, embora a sua voz não soasse convincente. Não, não, continuou o idoso. Eu reconheceria esse estilo em qualquer lugar. Fui acompanhante da sua mãe durante 15 anos no Ballet Nacional. Tem exatamente o mesmo floreio dela na terceira posição. Os sussurros começaram imediatamente. Margaret Sullivan, a famosa bailarina principal.
Ela não morreu naquele terrível acidente? Emma sentiu o seu mundo cuidadosamente construído desmoronar-se. Olhou para Antônio, cuja expressão tinha passado de confusão para curiosidade. Preciso de voltar ao trabalho, disse ela fracamente. É verdade? Perguntou Antônio baixinho, mantendo o olhar fixo nela. Sim, admitiu ela. Margaret Sullivan era minha mãe. O velho pianista juntou as mãos. Minha querida, você estava a seguir os passos dela. Você foi aceita na Academia Real antes, disse ele, com a voz fraca. Antes de ela morrer, completou Emma secamente. E eu desisti de tudo. Com isso, ela se virou e caminhou pela multidão, empurrando os convidados que se esticavam para tocá-la, como se a fama da mãe dela pudesse contagiar-lhes. Ela não parou até chegar ao vestiário dos funcionários, onde desabou num banco, com as mãos tremendo violentamente. A porta se abriu. Antônio Romano estava na entrada, sua figura imponente bloqueando a saída. Saia, disse ela sem levantar os olhos. Ele não se mexeu. Fez-me parecer uma idiota lá fora. Não era minha intenção, não. Ele entrou. Escondeu deliberadamente as suas habilidades até poder humilhar-me na frente de toda a cidade. Emma riu amargamente. O seu ego é notável. Eu não estava a pensar em si. Foi você que me forçou a entrar na pista de dança. Para lhe oferecer um momento de glória, ele rebateu. Para elevá-la de serva a parceira, propondo o casamento de forma zombeteira. Ela se levantou, a raiva superando o medo. Você estava a usar-me para se divertir. Antônio cerrou os dentes. Eu estava a oferecer-lhe respeito. Não, você estava a exercer poder. Há uma diferença. Ela pegou o casaco. Agora, por favor, saia da frente. Gostaria de sair com o que resta da minha dignidade. Ele não se moveu. Por que paraste de dançar? A pergunta lhe a pegou desprevenida. Isso não é da tua conta. Tens um dom extraordinário. Ela havia corrigido agora. Sirvo bebidas para pagar o aluguel. Os olhos dele se estreitaram pensativamente. Por causa da morte da tua mãe, Emma sentiu as lágrimas ameaçando cair. Saia agora. Por um momento, ela pensou que ele poderia recusar. Então, surpreendentemente, ele se afastou. Quando ela passou por ele, a mão dele agarrou o pulso dela. Não com violência, mas com pressão suficiente para detê-la. Eu falei sério no que disse lá fora. O quê? O pedido de casamento? Ela tentou injetar sarcasmo na voz, mas saiu sem fôlego. Os olhos escuros dele fixaram os dela, de repente sérios. Eu sou um homem de palavra, Emma Sullivan. Quando faço uma promessa, eu a cumpro. Ela soltou o braço. Não foi uma promessa, foi uma piada às minhas custas. Deixou de ser uma piada no momento em que você começou a dançar. Emma desabou no sofá gasto, ainda vestindo o uniforme de trabalho, exausta demais para se trocar. O pequeno apartamento parecia ainda menor naquela noite. As paredes fechavam-se à medida que as memórias que ela reprimira durante anos voltavam à tona. Os aplausos, o sorriso da mãe sob os holofotes, as horas intermináveis no bar, a carta de aceitação da Royal Academy que chegara 3 dias antes do acidente. O seu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Estou. Ela atendeu com cautela. Emma Sullivan. A voz dele era inconfundível, mesmo através do telefone. Ela sentou-se direita. Como conseguiu o meu número? Posso conseguir tudo o que quiser nesta cidade. A arrogância no tom dele fez-lhe cerrar os dentes. O que quer, Sr. Romano? Antônio, corrigiu ele. E quero falar sobre o que aconteceu esta noite. Emma suspirou, esfregando a têmpora. Não há nada para discutir. Humilhou-me, surpreendia. Um velho reconheceu-me. Fim da história. Gostaria de reparar o erro. Não é necessário. Discordo. Algo na voz dele mudou. Jante comigo amanhã. Emma riu-se apesar de si mesma. Não vou jantar consigo. Por que não? Porque sei quem é. Uma pausa. E quem sou eu exatamente? Dom Romano, disse ela, infundindo no título todo o desprezo que conseguiu reunir. O homem que controla metade da cidade através do medo. O homem cujo nome faz as pessoas atravessarem a rua. O homem cujos rivais têm o hábito de desaparecer. Outra pausa, mais longa desta vez. É tudo o que sou para si? A vulnerabilidade na pergunta la apanhou-a desprevenida. É tudo o que preciso de saber? Deixe-me provar que está errada. Um jantar. Não. Duplico o que teria ganho esta noite. Emma sentiu a raiva a crescer no peito. Não quero o seu dinheiro. Então o que quer? Nada de si.
Ela quase podia ouvi-lo a pensar, recalibrando a sua abordagem. Homens como ele não estavam habituados à rejeição. E se eu doar US$ 10.000 para o programa de balé juvenil do centro comunitário? A sua voz estava calma. Na verdade, Emma congelou. Como sabe disso? Eu sei tudo o que acontece na minha cidade. O programa está com dificuldades. Eles precisam de novas barras, piso melhor, dinheiro para bolsas de estudo. Ela apertou o telefone com mais força. Então agora você está usando a caridade como vantagem. Estou oferecendo um acordo mutuamente benéfico. As crianças ganham recursos. Eu ganho um jantar com você. Emma fechou os olhos, pensando nas crianças com quem ocasionalmente fazia trabalho voluntário no centro. Muitas tinham um talento extraordinário, mas não tinham meios para desenvolvê-lo. US$ 10.000 transformariam aquele programa. 20.000, ela contrapôs, surpreendendo-se a si própria. Um riso baixo veio através do telefone. Feito. E eu escolho o restaurante da Center. Claro, e é apenas um jantar. Nada mais. Apenas um jantar, ele concordou. Embora algo no seu tom sugerisse que ele não acreditava que terminaria por aí. Tudo bem. Amanhã às 7. Mary Australia na 9th Street. Na manhã seguinte, Emma recebeu um grande envelope por correio expresso. Dentro, um cheque bancário de US$ 20.000 em nome do programa de balé do centro comunitário, juntamente com a documentação de transferência já preenchida. Anexada estava uma nota em papel cartão grosso. Eu cumpro as minhas promessas. A. R. Emma olhou para o cheque com as mãos a tremerem ligeiramente. Ele tinha cumprido a sua parte antes mesmo do jantar acontecer, sem nenhuma garantia de que ela não desistiria. Era ou uma confiança suprema ou uma honra surpreendente. Ela não sabia ao certo o que a deixava mais inquieta. Naquela noite, ela se viu a passar mais tempo do que o normal a se preparar. Ela disse a si mesma que era porque se recusava a parecer intimidada, não porque se importava com o que Antônio Romano pensava da sua aparência. Ela escolheu um vestido preto simples que usara no casamento de uma amiga. Elegante, mas sem exageros. O Marius estava cheio quando ela chegou, exatamente às 19 horas. O proprietário, um senhor italiano idoso que a conhecia como cliente ocasional, cumprimentou-a calorosamente. O seu amigo chegou cedo, disse Mário com uma piscadela. Deu uma gorjeta muito generosa para lhe dar a mesa do canto. É um homem muito bonito. Emma seguiu Mário pelo restaurante. Antônio Romano estava sentado numa mesa de canto, a sua estrutura poderosa fazendo com que a simples cadeira de madeira parecesse um trono. Ele levantou-se quando a viu, os olhos apreciando a sua aparência com admiração evidente. Não tinha a certeza se viria, disse ele quando ela se sentou. Eu também cumpro as minhas promessas. Ela colocou a bolsa sobre a mesa. Assinei os papéis. O dinheiro está a ser transferido para o programa. Antônio acenou com a cabeça, parecendo satisfeito. Fico feliz. Por que enviou antes do jantar? Eu poderia ter deixado você esperando. Ele encolheu os ombros largos. Não foi uma transação. Foi um gesto de boa-fé. O garçom apareceu com uma garrafa de vinho que Antônio deve ter pedido com antecedência. Depois que o vinho foi servido e eles pediram a comida, um silêncio constrangedor se instalou. Então Emma disse finalmente, o que exatamente você quer de mim, senhor Romano? Antônio, ele corrigiu novamente. E eu quero saber a sua história. A minha história. Como a filha de Margaret Sullivan acaba servindo bebidas em eventos da alta sociedade. Emma tomou um grande gole de vinho. Não é complicado. A minha mãe morreu. Eu parei de dançar. Por quê? Porque eu não conseguia. Ela olhou para o seu copo. Depois do acidente, tentei, mas a música começou e eu congelei. A paixão tinha desaparecido. Até ontem à noite, observou ele calmamente. Ela encontrou o seu olhar. Ontem à noite foi diferente. Fez-me ficar zangada. Um sorriso surgiu no canto da boca dele. Então a raiva trouxe de volta o que a dor levou embora. Algo assim. O que aconteceu ao seu pai? Ele foi-se embora quando eu tinha 3 anos. Sempre fomos só eu e a minha mãe. Emma ficou surpreendida consigo mesma por ter partilhado tanto. É a tua vez. Conta-me algo real sobre o grande Dom Romano. Antônio recostou-se estudando-a. Poucas pessoas tinham a coragem de lhe fazer perguntas diretas. O que gostarias de saber? Algo verdadeiro, não os rumores ou a reputação. Ele considerou o pedido dela seriamente. Nasci nesta vida. O meu pai morreu antes de mim.
Eu estava a ser preparado para a liderança antes mesmo de saber amarrar os sapatos. E tu querias isso? Esta vida? A expressão de Antônio escureceu momentaneamente. Querer não tem nada a ver com isso. É dever, família. Legado. Isso não é uma resposta. Os seus olhos estreitaram-se ligeiramente, mas havia respeito neles, não raiva. Não, não é. Ele tomou um gole de vinho. Quando eu tinha 17 anos, queria ser arquiteto. Projetar edifícios que durassem séculos. A confissão surpreendeu-a. O que aconteceu? O meu irmão mais velho deveria assumir a família. Ele foi morto. Eu me tornei o herdeiro. O seu tom era natural, mas Emma sentiu uma dor antiga por baixo da superfície. Sinto muito. Antônio parecia genuinamente surpreso com a simpatia dela. Foi há muito tempo. A comida chegou. Um prato italiano simples que parecia destoar do homem poderoso que o consumia. Emma se viu relaxando um pouco enquanto comiam, a conversa fluindo mais naturalmente. Você é muito bom nisso, observou ela depois de um tempo. No quê? Em agir normalmente, ser charmoso, fazer-me esquecer quem você realmente é. O garfo dele parou a meio caminho da boca. E quem sou eu realmente? Um homem perigoso? Ela manteve o olhar fixo nele, do tipo que consegue o que quer através do medo. Antônio pousou o garfo cuidadosamente. É isso que você acha que estou a fazer com você? Usando o medo? Não, ela lhe admitiu. É isso que me confunde. Antes que ele pudesse responder, a porta do restaurante se abriu. 3 homens em ternos caros entraram examinando a sala antes de avistarem Antônio. O líder, um homem alto com uma cicatriz na bochecha, aproximou-se da mesa deles com passos decididos. Dom Romano, disse ele com voz respeitosa, mas urgente. Perdoe a interrupção. Há uma situação que requer sua atenção imediata. A expressão de Antônio mudou instantaneamente. A cordialidade desapareceu, substituída por uma autoridade fria. Estou no meio do jantar, Veto. É um assunto urgente, senhor. Não pode esperar. Emma observou a transformação com fascínio. O homem que falara dos sonhos juvenis de arquitetura desaparecera, substituído por alguém que irradiava uma ameaça tão silenciosa que os clientes próximos se afastaram instintivamente. Esperem lá fora, ordenou Antônio. Os homens obedeceram imediatamente, saindo sem dizer mais nada. Ele voltou-se para Emma, a sua expressão suavizando-se ligeiramente. Peço desculpa, mas preciso de tratar disto. Ela acenou com a cabeça, lembrando-se abruptamente da realidade de quem ele era. Claro, Antônio hesitou, claramente dividido entre o dever e o desejo. Gostaria de a ver novamente. Acho que não é uma boa ideia devido a quem eu sou. Sim. Ele acenou com a cabeça, aceitando a resposta dela com uma graciosidade surpreendente. Colocou várias notas grandes sobre a mesa. Obrigado pela sua honestidade. Levantou-se, abotoando o casaco e preparando-se para o baile. Enquanto ele se afastava, Emma sentiu um estranho vazio no peito. Ela tinha conseguido exatamente o que queria. Um jantar rápido, sem complicações, sem envolvimentos com um homem perigoso. Então, por que é que parecia uma perda? Na manhã seguinte, Emma apresentou-se para o seu turno regular no Café Luna, uma pequena cafetaria a 10 quarteirões do seu apartamento. A correria da manhã a manteve ocupada, com a mente ocupada com pedidos em vez de olhos escuros e vulnerabilidade inesperada. Ao meio-dia, a multidão tinha diminuído e ela estava a limpar as mesas quando a campainha tocou. Antônio Romano estava na porta, tão deslocado naquela humilde cafetaria quanto um lobo num zoológico. O seu fato preto era impecavelmente costurado, com um relógio de ouro brilhando no pulso. Todos os clientes se viraram para olhar. Ele aproximou-se do balcão, onde Emma estava paralisada, com a cafeteira na mão. Boa tarde, disse ele, como se a sua presença numa cafetaria de bairro não fosse extraordinária. O que está a fazer aqui? Perguntou ela baixinho. A tomar café. A sua boca curvou-se em divertimento. Isto é uma cafetaria, não é? Como soube onde eu trabalho? Eu disse-lhe que posso descobrir qualquer coisa nesta cidade. Ele olhou para o menu. O que recomenda? Emma pousou a cafeteira com cuidado. O americano é bom. Um americano. Então ele colocou uma nota de 20 no balcão. E o que mais alguém aqui quiser é por minha conta, sussurraram os clientes do café entre si. Emma sentiu o olhar curioso do seu gerente a queimar nas suas costas enquanto preparava o café dele. Quando ela lhe o entregou, ele não o pegou imediatamente. O nosso jantar foi interrompido. Gostaria de adiar.
Eu disse que não acho uma boa ideia por causa do meu negócio. Sim. Antônio inclinou-se ligeiramente para mais perto. E se eu lhe dissesse que estou a pensar em mudar de modelo de negócio? Emma ergueu uma sobrancelha, cética. O que isso significa? Significa que tenho pensado em legado, em construir coisas que durem, não apenas controlá-las. A voz dele baixou ainda mais. Você me fez lembrar de algo que eu havia esquecido. Uma dança não mudou quem tu és. Não, ele concordou, mas me lembrou de quem eu queria ser. Emma sentiu sua determinação vacilar. Havia sinceridade em seus olhos que parecia impossível de fingir. Não posso, ela disse finalmente. O teu mundo é muito perigoso. Então me deixa entrar no teu. Ele gesticulou ao redor do café. Este mundo, café, conversas normais, sem interrupções de homens chamados Veto. Apesar de si mesma, Emma sorriu. Não durarias um dia numa vida normal. Tenta. Ele pegou o café da mão dela, os dedos dele se tocando brevemente. Aprendo rápido. Antes que ela pudesse responder, a porta do café se abriu novamente. O pianista da gala, aquele que a reconhecera, entrou, o rosto idoso iluminando-se ao vê-la. Senhorita Sullivan, procurei por si em todos os lugares. Ele correu até ela, segurando uma pasta contra o peito. Eu precisava de encontrá-la. É sobre o legado da sua mãe. Emma sentiu o sangue drenar do seu rosto. Antônio aproximou-se um pouco mais dela, a sua presença estranhamente reconfortante. O senhor Antônio dirigiu-se ao senhor idoso. Abernathy, William Abernathy. Ele olhou para os dois com curiosidade. Fui acompanhante de Margaret durante anos, senhor Abernathy. Antônio continuou com naturalidade. Talvez fosse melhor conversarmos em privado. O turno da Emma termina em breve, não é? Ele olhou para ela com ar interrogativo. Daqui a 1 hora, ela confirmou, grata pela intervenção dele, apesar de si mesma. Perfeito. Vou reservar uma sala privada no Binis para almoçarmos às 13h30. Estão de acordo? O Sr. Abernathy acenou com a cabeça entusiasmado. Muito generoso. Tenho tanto para partilhar consigo, minha querida. Fotografias, programas, críticas, guardei tudo. Emma sentiu-se sobrecarregada, mas conseguiu acenar com a cabeça. Estarei lá. Depois que o Sr. Abernathy saiu eufórico, Antônio voltou-se para ela. Espero que não se importe com a minha interferência. Ele parecia determinado a ter essa conversa, independentemente do ambiente. Por que está a ajudar-me? Emma perguntou sem rodeios. Antônio tomou um gole do seu café. Talvez esteja a tentar provar que posso fazer parte do seu mundo normal, reservando salas privadas em hotéis de luxo. Ele sorriu. Passos de bebê. Apesar de tudo, Emma viu-se a sorrir de volta. Isto não muda nada. Ainda acho que te ver é uma má ideia. Então considera o almoço uma cortesia profissional. Vou garantir que tu e o Sr. Abernathy tenham privacidade. Não vou intrometer-me. Ele deu um passo para trás, levantando ligeiramente a chávena de café. Excelente recomendação, a propósito. Quando ele se virou para sair, Emma chamou-o. Antônio. Ele parou, olhando para trás. Obrigada pela doação ao programa de balé. As crianças vão beneficiar muito com isso. A sua expressão suavizou-se. As crianças devem ter a oportunidade de seguir as suas paixões. Nem todos têm essa oportunidade. A simples afirmação, carregada de arrependimento pessoal, ficou com Emma muito tempo depois de ele ter ido embora. A sala de jantar privada do Hotel Bellini era íntima, mas não imponentemente luxuosa. Alguém tinha cuidadosamente escolhido um espaço que não fosse opressivo para o Sr. B. Abernathy. Já estava sentado quando Emma chegou, as suas mãos envelhecidas a arrumar fotografias sobre a toalha de mesa branca com cuidado reverente. Senhora Sullivan, venha, por favor. Ele gesticulou ansiosamente para a cadeira ao seu lado. Tenho tanto para partilhar consigo. Emma sentou-se, preparando-se para a dor de ver o rosto da sua mãe. Um empregado discreto apareceu imediatamente com água e menus antes de desaparecer novamente. Não tinha a certeza se viria, disse o Sr. Abernathy. A sua reação na gala sugeriu que isso poderia ser difícil para si. Emma assentiu, apreciando a perspicácia dele. Não falo sobre a minha mãe há anos. Posso perguntar por que ela era extraordinária? Emma respirou fundo para se acalmar. Depois que ela morreu, doía demais. A dança era a nossa conexão. Quando ela se foi, a dança só me lembrava de tudo o que eu tinha perdido. O velho pianista acenou com a cabeça solenemente.
O luto assume formas diferentes para cada um de nós. Ele gentilmente empurrou uma fotografia em direção a ela. Mas o legado da sua mãe merece ser lembrado. Emma olhou para a imagem, a sua mãe com o traje completo de Odé, do Lago dos Cisnes, com as costas arqueadas de forma impossível e os braços estendidos com graça etérea. Apesar dos anos de evasão, um pequeno sorriso se formou nos lábios de Emma. Esse era o seu papel favorito, disse ela suavemente. Sim, ela o interpretou 27 vezes em 12 países. Os olhos do Sr. Abernathy brilharam com as lembranças. A apresentação em Paris recebeu uma ovação de pé de 15 minutos. Durante a hora seguinte, Emma mergulhou nas histórias da carreira da sua mãe. Algumas ela lembrava, outras eram novas para ela. O Sr. Abernathy não tinha preservado apenas fotografias, mas também críticas, programas e até notas manuscritas da sua mãe. Ela estava a prepará-la para seguir os seus passos, não estava? Perguntou ele gentilmente, mostrando a Emma uma foto dela aos 14 anos, a praticar na barra, enquanto Margaret observava orgulhosamente. Ela acreditava que eu poderia superá-la. Emma traçou o rosto da mãe na foto. A admissão na Royal Academy era tudo pelo que tínhamos trabalhado. E então aconteceu o acidente. A voz do Sr. Abernathy baixou. 3 dias depois, não foi? Emma lá sentiu, com a garganta apertada. Motorista bêbado. Ela estava a voltar para casa depois de comemorar a minha admissão. Eles ficaram sentados em silêncio por um momento, o peso da tragédia pairando entre eles. Por que você me trouxe isso agora? Emma finalmente perguntou. O Sr. Abernathy endireitou-se na cadeira. Porque eu vi você dançar. Depois de 6 anos escondendo seu dom, você dançou novamente e de forma brilhante. Sua mãe teria ficado muito orgulhosa. Foi uma dança. Foi uma revelação. O velho inclinou-se para a frente com sinceridade. O Balé Nacional fará uma homenagem à sua mãe na próxima temporada. Eles estão recriando seus papéis mais famosos. Emma sentiu o peito apertar. Eu não sabia. Eles têm procurado por si. Querem que interprete a variação emblemática dela em Firebird. Não. A resposta veio automaticamente, com o pânico a aumentar. Não consigo. Mas, minha querida, depois de ver a dançar com Don Romano, foi diferente. Foi... Emma esforçou-se por explicar. Foi raiva, rebeldia. Não estava a pensar na técnica ou no público. Apenas reagi. Às vezes, é assim que somos mais autênticos. O Sr. Abernathy cobriu a mão dela com a sua. A sua mãe sempre disse que técnica sem emoção é apenas exercício. Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu. Antônio Romano entrou, sua presença imediatamente preenchendo a sala. Perdoe a interrupção, disse ele suavemente. Queria garantir que tudo estava satisfatório. O Sr. Abernathy sorriu. Muito generoso da sua parte, Dom Romano. Tivemos uma conversa maravilhosa sobre o legado de Margaret. Os olhos de Antônio encontraram os de Emma, percebendo instantaneamente o seu desconforto. E a menina Sullivan está igualmente satisfeita com o reencontro. Tem sido esclarecedor, ela conseguiu dizer, tentando comunicar as suas emoções contraditórias com os olhos. A compreensão brilhou no rosto de Antônio. Sr. Abernathy, posso ficar com a Emma por um momento? Negócios do hotel. O velho pianista acenou para que fossem. Claro, claro. Vou organizar esses programas cronologicamente enquanto estiverem fora. Antônio segurou a porta para Emma, guiando-a para o corredor com um leve toque nas suas costas. Parecia que precisava de ser resgatada, disse ele assim que a porta se fechou. Emma encostou-se à parede, exalando profundamente. É tão óbvio assim? Só para alguém que está prestando atenção. Os olhos escuros dele estudaram o rosto dela. Muitas memórias. Ele quer que eu me apresente em uma homenagem à minha mãe no Balé Nacional. A expressão de Antônio permaneceu neutra, mas algo brilhou nos olhos dele. E você não quer? Não danço profissionalmente há 6 anos. Não foi isso que perguntei. Emma olhou para ele, surpresa com a perspicácia dele. Ninguém a desafiava dessa forma desde que a sua mãe morrera. Estou com medo, ela admitiu. A verdade a surpreendeu até a ela mesma. E se eu não conseguir? E se eu congelar de novo? E se eu arruinar o legado dela? Antônio se aproximou, sem tocá-la, mas perto o suficiente para que ela pudesse sentir o seu calor. E se não tentares e passares o resto da tua vida a pensar, isso não é justo. A vida raramente é.
A sua voz suavizou-se. Mas tu já sabes que podes dançar novamente. Tu provaste isso comigo. Emma abanou a cabeça. Aquilo foi diferente. Por quê? Porque estavas zangada. Porque eu desafiei-te. A intensidade de Antônio correspondia à dela. Então usa isso. Dança com raiva. Dança para provar que todos estão errados. Dança para honrá-la à tua maneira. Não apenas como uma cópia dela. As palavras dele tocaram algo profundo dentro dela. Durante anos, ela tinha visto a dança apenas através do prisma das expectativas da mãe. Perfeição, dedicação, legado. Ela nunca tinha pensado em dançar por si mesma, nos seus próprios termos. "Por que é que te importas?" perguntou ela, genuinamente curiosa. "Tu mal me conheces." Antônio considerou a pergunta seriamente. "Reconheço algo em ti. Potencial desperdiçado. Uma paixão negada." Ele fez uma pausa. "Sei como é ter o teu caminho escolhido pelas circunstâncias, em vez de pela escolha. O paralelo entre eles, o caminho dela descarrilado pela morte, o dele pelo dever, pairava no ar entre eles. Devo voltar, disse ela finalmente. Ele trouxe todas essas memórias da minha mãe. Não posso simplesmente sair daqui." Antônio acenou com a cabeça. "Claro." Quando ela se virou para sair, ele acrescentou: "Emma." Ela parou, olhando para trás para ele. "Seja qual for a sua decisão sobre a apresentação, faça-a por si, não pelo legado da sua mãe, nem pelas expectativas deste pianista. Por si." Emma passou as 3 semanas seguintes num turbilhão de atividades. O Sr. Abernathy convenceu o Ballet Nacional a dar-lhe uma oportunidade na variação do Pássaro de Fogo, com a condição de que ela começasse a treinar imediatamente. Todas as manhãs, antes do seu turno no café, ela praticava no estúdio do centro comunitário. Os músculos gritavam ao despertar para a disciplina que outrora conheciam tão bem. Ela não via Antônio desde a conversa no corredor do hotel, embora a influência dele aparecesse de formas inesperadas. Novos espelhos instalados no centro comunitário. Uma doação anônima para um piso adequado. Uma renomada instrutora de balé que por acaso ofereceu os seus serviços para o programa infantil e ficou para dar aulas particulares a Emma. "A sua técnica ainda está lá", disse a instrutora, Madame Lavigne, após uma sessão particularmente exaustiva. "Mas você está a reprimir as suas emoções." "Eu sei", admitiu Emma, enxugando o suor do rosto. 6 anos a controlar rigorosamente as suas emoções não podiam ser desfeitos em 3 semanas. "Pense no que a irritou naquela noite na gala", sugeriu Madame. "Use isso." Emma acenou com a cabeça, embora já não fosse raiva o que sentia ao pensar naquela noite. Era algo mais complicado. Um reconhecimento de como o desafio de Antônio tinha despertado algo que ela pensava estar morto para sempre. Na sexta-feira à noite, apenas uma semana antes da apresentação em homenagem, Emma voltou para o seu apartamento e encontrou um envelope elegante enfiado debaixo da porta. Dentro havia um bilhete escrito à mão em letra masculina e ousada. "Emma, respeitei o teu espaço, mas gostaria de ver como está a correr a tua preparação. O carro estará à tua espera amanhã às 9 horas, se estiveres disposta, Antônio." Ela olhou para o bilhete, dividida entre a cautela e um desejo inexplicável de o ver novamente. No final, a curiosidade venceu. Na manhã seguinte, ela encontrou um carro preto elegante parado em frente ao seu prédio. O motorista abriu a porta sem dizer nada, revelando Antônio no banco de trás. "Você veio", disse ele com um prazer genuíno aquecendo a sua voz. Ele estava vestido de forma mais casual do que ela jamais o tinha visto. Calças de ganga escuras e uma camisola preta simples que, de alguma forma, o faziam parecer ainda mais perigoso. "Eu estava curiosa", respondeu ela, deslizando para o banco ao lado dele. "Para onde vamos?" "Para um lugar onde você pode dançar sem restrições." Ele entregou-lhe um pequeno saco de papel. "Café preto com 2 colheres de açúcar. Como você faz para si mesma no café?" Emma aceitou o café, surpresa por ele ter notado tal detalhe. "Como é que sabias disso?" Um pequeno sorriso surgiu nos seus lábios. "Reparo em tudo sobre ti." O carro levou-os a um edifício discreto nos arredores da zona dos teatros. Antônio conduziu-a por uma entrada lateral e subiu um lance de escadas que dava acesso a um impressionante estúdio de dança privado. Pisos com molas perfeitas, paredes espelhadas, até mesmo uma pequena plataforma elevada onde os músicos podiam se sentar. "O que é este lugar?" Emma perguntou, admirando o belo espaço.
Pertencia a um coreógrafo que me devia um favor. Antônio caminhou até o centro da sala. É seu até a apresentação. Dia ou noite, sempre que precisar praticar. Emma passou a mão pela barra, a emoção apertando sua garganta. Por que está a fazer tudo isso? Antônio observou-a por um longo momento. Porque quero ver-te dançar novamente. Não apenas o tango que dançamos, mas o balé que está no teu sangue. Posso falhar espetacularmente. Podes, mas não acho que vais falhar. Ele dirigiu-se a um sistema de som embutido na parede. Mostra-me o que tens praticado. Emma hesitou, subitamente constrangida. Ela estava vestindo roupas simples de treino, leggings pretas e um suéter largo sobre um colã. Não o elegante vestido de noite que ela usava quando dançaram antes. Não estou pronta para me apresentar. Não estou pedindo perfeição. Antônio cruzou os braços, desafiador. Estou pedindo para ver do que você tem medo. A avaliação direta a atingiu em cheio. Emma respirou fundo, tirou os sapatos e prendeu o cabelo num coque rápido. Ela entregou o telemóvel a Antônio, aberto na música da variação Firebird. Só não espere muito, avisou ela, indo para o centro do salão. Antônio não disse nada, apenas apertou o play. As primeiras notas assombrosas de Stravinsky encheram o espaço, e Emma fechou os olhos, deixando a coreografia familiar tomar conta dela. No primeiro minuto, ela dançou tecnicamente bem, mas com cautela, marcando alguns dos movimentos mais difíceis, contendo as emoções. Antônio observava em silêncio, com uma expressão indecifrável. A meio, ela vacilou numa série de voltas rápidas, perdendo o ímpeto. A frustração e o embaraço inundaram-na e ela parou, baixando os braços. Não consigo fazer isto. Antônio deu um passo em frente. Sim, consegues. A sua voz era firme, mas não rude. Estás a dançar como se tivesses medo da música, como se tivesses medo de ti própria. Não faço isto há 6 anos. Esse não é o problema. Ele aproximou-se, circulando-a com passos calculados que a lembravam do tango deles. Dançaste perfeitamente comigo naquela noite. O que mudou agora? Emma abanou a cabeça, incapaz de articular o nó de emoções no peito. Antônio parou diretamente à sua frente. Dança como se estivesse zangada comigo novamente. Não estou zangada contigo. Finja. A voz dele baixou. Lembra-se de como eu a puxei para a pista de dança? Como eu zoei você na frente de todos? Como eu pedi você em casamento como uma piada? Emma sentiu o pulso acelerar, mas não de raiva. Naquela noite você dançou para provar que eu estava errado, continuou Antônio. Então prove que estou errado agora. Mostra-me a dançarina que a tua mãe acreditava que poderia superá-la. Algo nas suas palavras a tocou. Não porque ele estivesse a tentar deixá-la zangada, mas porque ele entendia exatamente o que ela precisava. Toca de novo, disse ela baixinho. Desde o início. Desta vez, quando a música começou, Emma não se conteve. Ela canalizou tudo. A sua dor pela mãe, o seu medo do fracasso, os seus sentimentos complicados pelo homem perigoso que a observava nos movimentos. Onde a coreografia exigia movimentos delicados, ela fez os seus braços afiados e desafiadores. Onde exigia precisão, ela acrescentou emoção crua. Não foi uma interpretação tecnicamente perfeita. Ela vacilou em um pouso e simplificou um salto, mas foi honesta de uma forma que sua dança não era desde que sua mãe morrera. Quando a música terminou, Emma ficou parada, respirando pesadamente no centro do salão. Antônio não se moveu, seus olhos escuros fixos nela com uma intensidade que fez sua pele arrepiar. Aquilo, disse ele suavemente, era Firebird. Antes que ela pudesse responder, o telefone dele tocou. Ele olhou para ele, sua expressão endurecendo imediatamente. Preciso atender, disse ele, todo o calor desaparecendo de seu tom de voz. Continue praticando. Eu volto logo. Ele saiu para o corredor, fechando a porta atrás de si. Mesmo através da madeira maciça, Emma podia ouvir o tom autoritário que ele usava com quem quer que estivesse do outro lado da linha. Ela continuou praticando enquanto ele estava fora, perdendo-se na música, tornando a coreografia sua. Quase 1 hora se passou antes que a porta se abrisse novamente. Quando Antônio voltou, sua expressão estava sombria. O que há de errado? Perguntou Emma imediatamente, sentindo a tensão em seu corpo poderoso. Nada com que você precise se preocupar.
Ele forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Negócios, a palavra pairou entre eles, uma lembrança gritante de quem ele era e do que fazia. Emma de repente se sentiu tola por ter esquecido, mesmo que momentaneamente. Eu devo ir, disse ela, pegando a sua bolsa. Emma, Antônio começou, mas foi interrompido por outro toque do seu telefone. Ele olhou para ele e praguejou baixinho. Preciso tratar disso. O meu motorista vai levá-la para casa. O que está a acontecer? Um arrepio percorreu a espinha de Emma. Antônio hesitou, claramente ponderando o quanto deveria contar a ela. A família Calibrasi está a fazer ameaças. Ele finalmente disse, nada que eu não possa resolver, mas preciso de me concentrar nisso agora. A família Calabrese, repetiu Emma, como uma máfia rival. Algo que poderia ter sido diversão passou pelo rosto dele. Algo parecido. Por favor, deixe o meu motorista levá-la para casa. Ligo-lhe mais tarde. Ele acompanhou-a até o carro que esperava lá embaixo, com a mão protetora na parte inferior das costas dela. Antes de ela entrar, ele segurou-lhe o braço gentilmente. Dançou lindamente hoje, disse ele com a voz suavizando, como se finalmente estivesse livre. Emma olhou para ele, impressionada com a contradição desse homem, capaz de ternura e violência em igual medida. Obrigada pelo estúdio. É seu pelo tempo que precisar. Ele deu um passo para trás, a máscara de Dom Romano voltando ao lugar, quando outro carro preto parou atrás deles. Fica bem, Emma. Enquanto o carro dela se afastava, Emma olhou para trás e viu Antônio a entrar no segundo veículo, ladeado por dois homens grandes que não estavam lá quando chegaram. A sua expressão era fria, concentrada, nada parecida com a do homem que a tinha observado dançar com tanta admiração minutos antes. Ela passou a noite a praticar no seu pequeno apartamento, afastando os móveis para ter espaço para os movimentos básicos. Por volta da meia-noite, o seu telefone tocou. Número desconhecido. Olá. Ela atendeu com cautela. Estavas a dormir? A voz de Antônio era baixa, cansada. Não, ainda estou a praticar. Ela sentou-se na beira da cama. Está tudo bem? Uma longa pausa. Será outra pausa. Eu queria ouvir a tua voz. A simples admissão fez com que um calor se espalhasse pelo seu peito. Estás em perigo? Nada que eu já não tenha lhe dado antes. O tom dele sugeria que ele estava a escolher as palavras com cuidado. Mas isso significa que não posso ver-te por alguns dias. Não até que isso seja resolvido. Eu entendo. Emma enrolou o fio do telefone no dedo. A apresentação em homenagem é daqui a 6 dias. Eu sei. Estarei lá. A convicção em sua voz não deixava margem para dúvidas. Nada poderia me impedir. Nem mesmo as famílias rivais. Ela tentou manter o tom leve. Nem mesmo elas. Algo mudou em sua voz. Emma, eu... Ele parou. Tenha cuidado esta semana. Fique em locais públicos. Se algo parecer errado, ligue para o número que lhe enviei por mensagem. Os meus homens irão imediatamente. O aviso causou-lhe um arrepio. Está a assustar-me. Ótimo. Um pouco de medo mantém-na segura. A voz dele suavizou-se. Mas não se preocupe demasiado. Nunca deixaria que algo lhe acontecesse. Depois de desligarem, Emma viu-se incapaz de dormir. A sua mente encheu-se de imagens de Antônio. A maneira como ele a observava dançar, a intensidade nos seus olhos quando falava em mantê-la segura, o vislumbre do amanhecer implacável em que ele se tornava quando o dever chamava. Ela disse a si mesma que estava a ser tola. O que quer que sentisse por Antônio Romano era complicado pela gratidão e pelas emoções intensas de voltar a dançar. Ele era perigoso, não apenas para a sua segurança física, mas também para o seu coração. Envolver-se com ele significaria aceitar um mundo que ela sempre evitou. No entanto, quando finalmente adormeceu, foi a voz dele que ouviu nos seus sonhos, exortando-a a dançar sem medo. Os 5 dias seguintes passaram num borrão de ensaios. Emma praticamente vivia no estúdio privado que Antônio lhe tinha providenciado, trabalhando com Madame Lavigne e, ocasionalmente, com o Sr. Abernathy ao piano. Não tinha notícias de Antônio desde a chamada tardia. Embora às vezes sentisse que estava a ser observada ao sair do estúdio tarde da noite na quarta-feira, 2 dias antes da apresentação, ela chegou ao estúdio e encontrou uma caixa elegante à sua espera dentro da porta. Dentro havia um traje, uma versão modernizada do design tradicional do pássaro de fogo, com tecido vermelho e dourado cintilante que refletia a luz como chamas reais.
O bilhete dizia simplesmente: para a sua estreia, voe livremente. A Emma passou os dedos pelo requintado trabalho artesanal, com lágrimas nos olhos. O traje devia ter custado milhares e era do tamanho perfeito para ela. Ela experimentou-o imediatamente, surpreendida com a forma como transformava o seu reflexo nos espelhos. Naquela tarde, ela fez um ensaio completo para Madame Lavigne, vestindo o traje para se acostumar com os seus movimentos. Magnífico, declarou a mulher mais velha quando Emma terminou. Você reencontrou o fogo dentro de si. Acha que estou pronta? Emma perguntou, ainda insegura apesar de semanas de treino intensivo. Madame Lavigne sorriu enigmaticamente. Acho que finalmente está a dançar por si mesma, não pelo fantasma da sua mãe. Isso faz toda a diferença. Na noite anterior à apresentação, Emma estava nervosa demais para dormir. Ela saiu do seu apartamento à meia-noite e pegou um táxi para o estúdio, precisando lidar com a sua ansiedade através do movimento. Ela estava tão absorta nos ensaios que não percebeu imediatamente a porta do estúdio se abrindo. Quando se virou para o espelho, avistou Antônio parado silenciosamente na porta, observando-a com admiração estampada no rosto. Emma parou abruptamente com o coração batendo forte. Assustaste-me. Desculpa. Ele entrou na sala, fechando a porta atrás de si. O sistema de segurança alertou-me que havia alguém aqui. Ele parecia diferente, cansado, com olheiras e um corte recente ao longo da mandíbula. Ele havia trocado o jeans e o suéter que ela o viu pela última vez por um terno preto imaculado, embora a gravata estivesse afrouxada e o colarinho desabotoado. Você parece exausto, disse ela, pegando uma toalha para enxugar o suor do rosto. Antônio deu de ombros. Foram dias longos. O assunto está resolvido? A sua expressão endureceu momentaneamente. Sim, permanentemente. Emma não perguntou o que isso significava. Ela não tinha a certeza se queria saber. Obrigada pelo traje, disse ela em vez disso. É lindo. Fico feliz que tenha gostado. Antônio avançou para dentro da sala, parando a uma distância respeitosa dela. Espero vê-la com ele. Está no meu apartamento. Não queria arriscar danificá-lo antes de amanhã. Ele acenou com a cabeça e apontou para o chão. Não deixe que eu interrompa o seu treino. Eu estava a terminar. Emma mexeu-se desconfortavelmente, subitamente consciente das suas roupas suadas e do cabelo despenteado. É tarde. Está nervosa com o amanhã. Não era uma pergunta. Aterrorizada, ela admitiu. Você vai estar magnífica. A confiança simples em sua voz a acalmou. Como você sabe? Antônio deu um passo à frente. Porque eu vi quem você realmente é quando dança. Não a filha de Margaret Sullivan. Não uma garçonete. Apenas Emma, feroz, livre e completamente viva. Ela olhou para ele, impressionada com o quanto ele parecia entendê-la, apesar de seu breve relacionamento. Senti a tua falta, confessou ela, as palavras escapando antes que pudesse detê-las. Algo brilhou nos olhos dele. Surpresa seguida por um calor que transformou suas feições cansadas. Também senti a tua falta, mais do que deveria. A admissão pairou entre eles, carregada de possibilidades. Emma sentiu-se atraída por ele, a barreira invisível que mantinha entre eles enfraquecendo. Antônio, começou ela, sem saber bem o que queria dizer. Ele diminuiu a distância entre eles com um único passo, a mão subindo para acariciar o rosto dela com uma gentileza surpreendente. Emma, murmurou ele, tentei manter-me afastado para te proteger do meu mundo, mas não consigo parar de pensar em ti. O coração de Emma batia forte no peito. O teu mundo é perigoso. Sim, posso magoar-me. Faria tudo ao meu alcance para impedir isso. O polegar dele traçou amassando o rosto dela. Mas não posso prometer segurança absoluta. Isso seria uma mentira. A honestidade dele a tocou mais profundamente do que qualquer promessa floreada poderia ter feito. Emma estendeu a mão, os dedos roçando o corte no queixo dele. O que aconteceu? Nada importante. Ele segurou a mão dela, dando um beijo na palma que lhe causou arrepios na espinha. O que importa é que acabou e eu estou aqui. Por quanto tempo? Enquanto me quiseres. A vulnerabilidade na voz dele era surpreendente, vinda de um homem que comandava tanto poder. Emma sabia que deveria afastar-se. Este homem vivia num mundo de violência e segredos. Tudo o que ela passara anos a evitar. No entanto, quando ele olhou para ela daquela forma, ela não conseguiu lembrar-se por que é que isso importava.
Lentamente, dando-lhe todas as oportunidades para recuar, Antônio baixou a cabeça até os lábios dele pairarem logo acima dos dela. Diz-me para parar, sussurrou ele. Em vez disso, Emma fechou a distância final entre eles. O beijo começou suavemente, quase reverentemente, mas rapidamente se aprofundou à medida que meses de tensão e atração se acenderam entre eles. Os braços dele envolveram a cintura dela, puxando-a contra o calor sólido do seu peito. As mãos dela encontraram o caminho para os ombros dele, sentindo o poder contido no seu corpo. Quando finalmente se separaram, ambos a respirar pesadamente, Antônio descansou a testa contra a dela. Eu queria fazer isso desde a primeira vez que te vi a observar-me do outro lado do salão de baile. Emma sorriu, sentindo-se mais leve do que nunca. Mesmo antes de eu te humilhar com a minha dança. Ele riu, com um som rico e genuíno, especialmente depois daquilo. O telemóvel dele vibrou no bolso, quebrando o momento. Antônio suspirou, recuando relutantemente para verificar. O dever chama? Perguntou Emma, já sabendo a resposta, infelizmente. Ele colocou o telemóvel de volta no bolso. Preciso de ir, mas estarei na apresentação amanhã à noite, na primeira fila, no centro. Estarei à tua procura. Antônio segurou o rosto dela novamente, sua expressão ficando séria. Dança para ti amanhã, Emma. Não pela memória da tua mãe, não pelo público e certamente não por mim. Dança porque isso te traz alegria. Ela acenou com a cabeça, comovida pela compreensão dele. Eu vou, ele beijou-a mais uma vez, brevemente, mas com uma promessa inconfundível, antes de se afastar. Deixa o meu motorista levar-te para casa. É tarde e precisas de descansar antes de amanhã. Enquanto caminhavam para o carro que os esperava, com o braço de Antônio protetor em volta dos ombros dela, Emma sentiu uma sensação de paz que não esperava, independentemente do que acontecesse na apresentação amanhã. Independentemente das complicações que pudessem surgir por permitir que esse homem perigoso entrasse na sua vida, ela sabia que finalmente estava a fazer escolhas por si mesma, não por medo, obrigação ou tristeza. A noite da apresentação chegou com uma agitação nos bastidores do National Ballet. Emma estava nos bastidores vestindo o presente de Antônio, o traje do pássaro de fogo que brilhava como chamas reais sob as luzes do palco. O seu coração batia tão forte que ela podia senti-lo na garganta. 5 minutos, senhorita Sullivan. Um assistente de palco sussurrou. Emma acenou com a cabeça, incapaz de falar devido ao nervosismo. O teatro estava esgotado, a homenagem à sua mãe atraindo aficionados de balé de todo o país. Ela evitou deliberadamente olhar para o público durante o ensaio naquela tarde, com medo de que a visão de todos aqueles rostos ansiosos a paralisasse. Está pronta, disse Madame Lavigne, aparecendo ao lado dela. A mulher mais velha ajeitou o traje de Emma com mãos experientes. Lembre-se, a técnica serve à emoção, e não o contrário. E se eu esquecer os passos? Emma sussurrou, expressando seu medo mais profundo. Seu corpo se lembra, Madame assegurou-lhe. Confie nele. A variação antes da dela, uma peça do Lago dos Cisnes, terminou com aplausos entusiásticos. Quando a bailarina saiu do palco, Emma forçou-se a espiar pela cortina, seus olhos imediatamente encontrando Antônio na primeira fila, exatamente onde ele havia prometido estar. Ele estava sentado com as costas direitas e elegante num smoking, os seus olhos escuros focados intensamente no palco. Mesmo num teatro cheio de patronos ricos, ele emanava uma aura de poder que o destacava. Como se sentisse o seu olhar, ele virou-se ligeiramente para as alas, um pequeno sorriso tocando os seus lábios. Vê-lo a acalmou. O que quer que acontecesse nos próximos 5 minutos, ela sobreviveria. Ela tinha sobrevivido à dor e à perda e redescobriu a sua paixão. Ela poderia enfrentar isso. Este é o seu lugar, sussurrou o diretor de palco. Emma moveu-se para a sua marca na escuridão, enquanto a bailarina anterior saía. A voz do locutor ecoou pelo teatro. A nossa próxima apresentação é a variação do Pássaro de Fogo. Originalmente tornada famosa por Margaret Sullivan e esta noite, interpretada por sua filha Emma Sullivan, em seu retorno aos palcos após 6 anos. Um murmúrio percorreu a plateia. Emma fechou os olhos, respirou fundo e tomou sua decisão. Esta noite ela dançaria para si mesma. A música começou e os holofotes a encontraram. De tirar o fôlego, escreveu o crítico da Arts Review.
Sullivan não se limita a dançar o pássaro de fogo. Ela o encarna. A sua técnica, notavelmente preservada após anos longe dos palcos, transmite uma qualidade emocional crua que a sua famosa mãe, apesar de toda a sua perfeição, nunca conseguiu alcançar. Emma sorriu ao reler a crítica pela centésima vez, ainda sem acreditar nos acontecimentos dos últimos 2 meses. A apresentação em homenagem levou a ofertas de 3 companhias de balé diferentes, incluindo a cobiçada vaga no National Ballet, que o Sr. Abernathy havia mencionado. Ela estava sentada agora em seu pequeno apartamento, que em breve seria seu antigo apartamento, já que havia dado aviso prévio na semana passada. Seus poucos pertences estavam quase todos embalados em caixas, prontos para a mudança para seu novo lar, mais perto do distrito dos teatros. Um lugar que, curiosamente, pertencia a Antônio. É um imóvel para investimento, explicou ele ao oferecê-lo. Fica vazio a maior parte do tempo. Você me faria um favor se morasse lá durante a sua temporada com a companhia. Ambos sabiam que era uma desculpa, uma maneira de mantê-la por perto, mas preservando a sua independência. Emma aceitou com a condição de pagar um aluguel justo, um compromisso que fez Antônio sorrir daquela maneira particular que enrugava os cantos dos olhos. Uma batida na porta interrompeu os seus pensamentos. Ela abriu a porta e encontrou Antônio segurando uma única rosa vermelha e uma garrafa de champanhe. Pronta para comemorar? Ele perguntou, inclinando-se para beijá-la brevemente. Emma aceitou os 2 presentes, puxando-o para dentro. Chegaste cedo. A reunião terminou mais cedo do que o esperado. Ele não deu detalhes e ela não perguntou. Tinham estabelecido limites nas últimas semanas. Os negócios dele permaneciam em grande parte separados da relação deles, embora ela soubesse que ele estava a fazer mudanças, mudando para empreendimentos mais legítimos. Antônio afrouxou a gravata e sentou-se no pequeno sofá dela, parecendo paradoxalmente à vontade no ambiente modesto. Já disseste ao café que vai sair? Ontem, Emma serviu champanhe nas 2 únicas taças de vinho que possuía. A Sofia chorou e me fez prometer que te traria para tomar um café antes de irmos embora. Ela gosta de mim, disse Antônio com um toque de presunção. Ela acha que és perigoso e sexy, corrigiu Emma entregando-lhe uma taça. Não está totalmente errada em nenhuma das 2 coisas. Ele sorriu, puxando-a para se sentar ao seu lado. Tenho novidades. Boas ou más? Boas, acho eu. Ele tomou um gole de champanhe. A empresa de arquitetura aprovou o meu investimento. Vão começar a construção do Centro Comunitário de Artes no próximo mês. O rosto de Emma iluminou-se. Antônio, isso é maravilhoso. O Centro Comunitário de Artes tinha sido ideia dele, uma instalação de última geração num dos bairros carenciados da cidade, oferecendo programas de dança, música e artes visuais para crianças que não teriam condições de pagar por eles. Era o primeiro grande projeto de seu novo empreendimento comercial legítimo, a Romano Development. Eles vão dar ao estúdio de dança o nome da sua mãe, acrescentou ele baixinho. Se você concordar. Lágrimas brotaram nos olhos de Emma. Ela teria adorado isso. Antônio pousou o copo e virou-se para encará-la de frente. Há outra coisa que devemos discutir sobre o futuro. Emma sentiu o coração parar ao ouvir o tom sério dele. O que é? Ele pegou nas mãos dela, com uma expressão invulgarmente vulnerável. Estas últimas semanas contigo foram transformadoras. Mostraste-me uma vida que eu não achava possível para alguém como eu. Antônio, deixa-me terminar, disse ele gentilmente. Sei que o meu mundo ainda te assusta. Sei que há partes do meu negócio, das minhas obrigações familiares, que não compreendes totalmente ou não aprovas. Ela acenou com a cabeça, incapaz de negar. Estou a trabalhar para mudar isso, para construir algo legítimo, algo que honre o que eu queria ser, em vez do que as circunstâncias me tornaram. Os seus olhos escuros fixaram-se nos dela intensamente. Mas é um processo lento. Sempre haverá aspectos do meu passado que me seguirão. Eu sei, disse Emma suavemente. Eu aceitei isso. Antônio apertou as mãos dela. A sério? Porque preciso de saber se consegues ver um futuro em que os nossos mundos não estejam separados. Onde não fazes apenas parte da minha vida privada, mas estás ao meu lado publicamente como minha esposa. Emma prendeu a respiração. Embora não tivessem falado diretamente sobre casamento, ela sentia que estavam a caminhar nessa direção. Ainda assim, ouvir a palavra em voz alta tornou tudo repentinamente emocionante e real.
Está a pedir-me em casamento, Dom Romano? Perguntou ela, com voz leve, embora o coração batesse acelerado. Um sorriso surgiu nos lábios dele. Ainda não. Estou a perguntar se está aberta a essa possibilidade. Emma considerou a pergunta dele com seriedade. Os últimos 2 meses mostraram-lhe um lado diferente de Antônio. Ainda poderoso e ocasionalmente intimidante, mas também capaz de ternura genuína e vulnerabilidade surpreendente. Ele apoiou o seu regresso à dança sem tentar controlá-la. Encorajou-a a trilhar o seu próprio caminho, em vez de seguir o da mãe. Estou mais do que aberta a isso, disse ela finalmente. Estou à espera disso. A tensão nos ombros dele diminuiu visivelmente. Mesmo sabendo quem eu sou, o que fiz, estou apaixonado por quem tu és, disse Emma. As palavras saíram facilmente agora que ela tinha decidido dizê-las. Não quem tu eras, ou o que fizeste. A expressão de Antônio transformou-se. Alegria e admiração substituíram a incerteza. Repete isso. Estou apaixonado por ti, repetiu ela, sorrindo enquanto os braços dele envolviam a sua cintura. Amo-te, Emma Sullivan, murmurou ele contra o cabelo dela. Mais do que eu pensava ser possível. Ela inclinou-se para trás para olhar para ele, traçando a linha forte do seu queixo com as pontas dos dedos. Promete-me uma coisa? Qualquer coisa. Não importa o que aconteça com o teu negócio ou com a minha carreira, vamos continuar a dançar juntos, mesmo quando estivermos velhos e grisalhos. Antônio riu com um som caloroso e genuíno. Prometo. Ele puxou-a para mais perto, a sua expressão tornando-se séria novamente. Sabes, naquela noite na gala, quando fiz aquela proposta ridícula, nunca imaginei que isso nos levaria até aqui. Prometeste casar comigo se eu dançasse contigo, lembrou Emma, provocadora. Um homem de palavra cumpriria o prometido. Os olhos dele escureceram com desejo e algo mais profundo. Cuidado com o que desejas, Emma. Eu falei sério naquela noite, mesmo que tenha começado como uma piada. E eu falei sério no que disse agora, ela respondeu, deslizando os braços ao redor do pescoço dele. Eu amo-te, Antônio Romano. O teu mundo não me assusta mais, pelo menos não o suficiente para me manter longe de ti. Enquanto ele baixava a boca para a dela, Emma refletiu sobre o estranho caminho que os trouxe até aqui. Um desafio público, uma dança desafiadora, um passado revelado e uma paixão reacendida. O que começou como humilhação se transformou no maior presente da sua vida. Não apenas o retorno à dança, mas a descoberta de que o amor pode ser encontrado nos lugares mais inesperados. Mesmo entre um chefe da máfia e uma dançarina que antes escondia o seu próprio talento. O futuro não seria isento de desafios. O mundo de Antônio sempre conteria elementos de perigo. A carreira dela exigiria sacrifícios de ambos, mas nos braços dele, com a promessa de parceria diante deles, Emma tinha certeza de uma coisa. Eles enfrentariam juntos o que quer que viesse a seguir, passo a passo, numa dança inteiramente deles.